Imagine abrir um caderno de mais de 500 anos. As páginas amareladas pelo tempo, cobertas por rabiscos espelhados, parecem apenas ecos de uma mente inquieta. Mas, de repente, surge um desenho que não deveria existir. Um emaranhado de rodas numeradas, engrenagens que se movem como se quisessem libertar um segredo aprisionado no papel. E se eu te dissesse que Leonardo da Vinci pode ter criado a primeira calculadora da história? E se o próprio gênio, ao perceber o alcance de sua invenção, tivesse escolhido escondê-la, não por falha, mas por consciência do peso que carregava? Esse é o ponto em que realidade e hipótese se entrelaçam. O fato, o desenho está lá, preservado, estudado, e hoje até reconstruído com a ajuda da ciência moderna. A hipótese, Leonardo riscou trechos, embaralhou anotações e deixou o enigma em silêncio porque entendeu que talvez o mundo não estivesse pronto. Pense na cena, estamos no final do século XV. Mercadores ainda contam moedas com ábacos. Engenheiros calculam à mão, linha por linha. O erro custa pontes, navios, fortunas inteiras. De repente, alguém esboça uma máquina capaz de pensar números sozinha. Não é magia, é mecânica. Mas, para aquela época, não deixaria de soar como um feitiço perigoso. Não seria a primeira vez que a humanidade encara a pergunta: até onde podemos ir sem colocar em risco o próprio destino? Afinal, o que vale mais, a genialidade sem limites ou o silêncio prudente de quem teme as consequências? O que Leonardo realmente pretendia continua aberto, suspenso entre páginas riscadas e séculos de incerteza. Mas uma coisa é certa, se ele optou pelo silêncio, sua escolha ecoa até hoje, nos lembrando que algumas descobertas não nascem para serem imediatas. E é nesse mistério que nossa jornada começa. Por que entender o peso de um segredo guardado pode ser tão importante quanto compreender a invenção em si? E agora, diante desse silêncio, precisamos encarar a impossibilidade. O silêncio que envolve o desenho de Leonardo nos conduz a um paradoxo. De um lado, há a certeza de que ele tinha mente capaz de enxergar séculos adiante. Do outro, a sensação de que a própria época o aprisionava, transformando sua visão em algo quase impossível de existir. Voltemos ao cenário do século XV. Não havia computadores, não havia sequer instrumentos de cálculo além do ábaco. Todo número, todo projeto de engenharia, cada transação comercial dependia da atenção humana, vulnerável ao erro. Nesse contexto, imaginar uma máquina capaz de executar contas sozinha era tão impensável quanto prever o voo de aviões a jato. E, no entanto, lá estava o esboço. 13 rodas numeradas, engrenagens interligadas, um sistema que, se levado adiante, poderia realizar operações de adição e subtração. Hoje reconhecemos o princípio de um cálculo mecânico. Naquele tempo, seria visto como uma impossibilidade, um salto que a própria sociedade não tinha como acompanhar. O fato é claro, os especialistas já testaram réplicas, provaram que o mecanismo funcionara em teoria. A hipótese é mais inquietante. Leonardo talvez tenha percebido que o impacto de tal invenção seria grande demais. Pense no que isso significaria para comerciantes, banqueiros, engenheiros. Uma máquina substituindo o raciocínio humano. Não seria apenas uma ferramenta. Seria uma ruptura. E aqui surge a pergunta que ecoa até hoje. Será que Da Vinci ocultou o desenho justamente por entender o abismo entre sua mente e o mundo que o cercava? Essa impossibilidade não se limita à mecânica. É a impossibilidade de viver fora do tempo. De sonhar com máquinas que pensam em uma era que ainda mal compreendia matemática aplicada. O gênio viu mais do que os outros, mas talvez tenha enxergado cedo demais. Não é difícil imaginar o risco. A invenção poderia ser rejeitada, ridicularizada ou até considerada perigosa. Há indícios de que o próprio Leonardo apagou partes do desenho, como quem apaga um segredo antes que alguém descubra. O traço riscado se torna um símbolo daquilo que não podia ser dito em voz alta.
E se tivesse sido revelada? O curso da ciência e da tecnologia poderia ter mudado. Talvez a Revolução Industrial tivesse chegado mais cedo. Talvez os cálculos para astronomia, navegação e arquitetura tivessem avançado séculos antes. Ou talvez, simplesmente, a sociedade não estivesse pronta e teria enterrado a ideia como bruxaria. Esse é o peso da impossibilidade. Não apenas há de construir, mas há de aceitar. O impossível não está apenas nos limites da técnica, mas nos limites da mente coletiva de uma época. Leonardo parecia saber disso. Seu silêncio não é apenas ausência de palavras. É uma escolha. E toda escolha carrega uma mensagem. Mas o enigma não termina aqui. Porque se o silêncio fala, ele também esconde. E no próximo passo da nossa jornada, veremos como as próprias fontes históricas guardaram lacunas, contradições e ausências que tornam esse mistério ainda mais profundo. O que mais intriga não é apenas o desenho de Leonardo, mas o vazio que o envolve. Os cadernos de Da Vinci estão repletos de invenções comentadas, notas detalhadas sobre anatomia, projetos de engenharia e observações sobre arte. Mas quando chegamos àquele conjunto de rodas numeradas, o que encontramos? Quase nada. O fato é objetivo, não há explicação clara escrita por Leonardo sobre o propósito da máquina. Não existe relato de contemporâneos mencionando tal invenção. Nenhuma oficina, nenhuma réplica, nenhum registro de que tenha sido construída. Apenas o desenho. E aqui entra o silêncio. Um silêncio que parece deliberado. Os estudiosos notam anotações rasuradas, linhas riscadas, trechos apagados. As páginas foram dispersas após sua morte, muitas se perderam por séculos em coleções privadas. Cada lacuna é um convite à especulação. Será que Leonardo ocultou de propósito? Ou será que os donos posteriores desses cadernos também escolheram esconder aquilo que não compreendiam? A hipótese mais inquietante é que não se trata de descuido, mas de uma omissão consciente. Um silêncio que protege, que adia, que posterga o impacto de uma ideia. Esse silêncio não é apenas físico, não está apenas nas páginas desaparecidas. Ele ecoa também na forma como a história oficial preferiu ignorar o desenho. Durante muito tempo, os historiadores deram crédito a Pascal, Leibniz e Babbage, evitando inserir Da Vinci na cronologia da computação. Era mais simples encaixar a narrativa em uma linha reta de progresso do que admitir uma ruptura que não se encaixava. O silêncio, nesse caso, é duplo. O silêncio de Leonardo, que talvez tenha escolhido calar. E o silêncio da história, que preferiu não ouvir. Mas o que significa essa ausência? É apenas um vazio documental ou uma mensagem escondida? Quando olhamos para o papel em branco, para os traços interrompidos, não sentimos apenas falta de informação. Sentimos a presença de um segredo. E se esse segredo não estivesse restrito a engrenagens e cálculos? E se ele tivesse tocado também o imaginário, dando origem a interpretações mais ousadas, ligadas a mitos, crenças e até ao sobrenatural? É exatamente por esse caminho que seguiremos agora. Porque onde a história se cala, a imaginação humana começa a falar. Quando a história se cala, a imaginação humana ganha voz. O desenho enigmático de Da Vinci, feito de engrenagens e rodas numeradas, não foi apenas um exercício técnico. Ele acabou se transformando em um espelho onde cada geração projetou suas próprias crenças. O fato é simples, não há registro de que Leonardo tenha explicado o propósito daquela máquina. A hipótese, contudo, se multiplicou em narrativas paralelas. Para alguns, era um protótipo de calculadora. Para outros, um mecanismo simbólico, quase místico. Em certos círculos, falou-se de Da Vinci como alguém que tocava limites proibidos, quase como um Prometeu renascentista, roubando dos deuses o fogo do conhecimento. A metáfora se encaixa bem. Um dispositivo capaz de pensar números sozinho poderia parecer magia em um tempo em que cálculos eram feitos apenas pela mente humana.
Outros interpretaram o esboço como parte de uma tradição mais ampla de segredos ocultos, herdeira de manuscritos herméticos e conhecimentos reservados a iniciados. As engrenagens teriam, então, não apenas função prática, mas valor simbólico, a roda como metáfora do cosmos, um número como chave para decifrar a ordem do universo. Há ainda as leituras populares, que alimentam o imaginário contemporâneo. Alguns sugerem que Da Vinci teve acesso a ideias vindas de culturas antigas, que teria herdado fragmentos de um conhecimento esquecido. Outros, mais ousados, enxergam na máquina sinais de inspiração quase sobrenatural, como se a mente de Leonardo tivesse captado algo além de seu tempo. Não é difícil entender por que essas interpretações atraem tanto. O silêncio do papel deixa espaço para que cada olhar preencha o vazio. E quando a lógica histórica não responde, um mito se torna inevitável. Mas há um risco. Ao mergulhar apenas nas versões fantásticas, corremos o perigo de perder o valor concreto da genialidade. É preciso distinguir: o fato é que o desenho existe e pode ter funcionado. A hipótese é que ele tenha carregado sentidos místicos ou sobrenaturais. E, ainda assim, essas interpretações, mesmo não confirmadas, têm sua força. Elas nos lembram que o fascínio humano não se limita ao que é comprovável. Muitas vezes, é no espaço entre a ciência e o mito que surgem as histórias mais duradouras. E é nesse espaço que chegamos agora ao olhar da ciência moderna. Porque, depois de séculos de silêncio e especulação, novas ferramentas finalmente foram usadas para observar o desenho com precisão inédita. O que os olhos de Leonardo deixaram no papel, a tecnologia atual tenta decifrar. E o que ela encontrou abre mais perguntas do que respostas. Depois de séculos de silêncio e interpretações, foi a ciência que ousou retornar às páginas de Leonardo. As mesmas folhas frágeis, riscadas e envelhecidas, que sobreviveram a 5 séculos de esquecimento, passaram a ser examinadas com tecnologias capazes de enxergar o que nenhum olho humano poderia captar sozinho. O fato é claro: pesquisadores utilizaram escaneamentos de altíssima resolução, luz controlada e, mais recentemente, inteligência artificial para analisar cada traço. O objetivo era simples e ambicioso ao mesmo tempo: distinguir linhas sobrepostas, recuperar marcas apagadas e reconstruir, em detalhe, a lógica por trás do desenho. O que surgiu dessas análises surpreendeu. O arranjo das 13 rodas numeradas mostrou-se mais preciso do que as cópias antigas sugeriam. As engrenagens se conectavam de forma coerente, respeitando princípios que só seriam formalizados séculos depois nos cálculos mecânicos. Algumas anotações, até então ilegíveis, passaram a indicar funções de contagem e de transporte de valores. A hipótese que antes parecia ousada tornou-se quase inevitável. Da Vinci havia concebido, de fato, um dispositivo de cálculo automático. Mas a ciência não parou na confirmação do funcionamento teórico. O escaneamento revelou algo ainda mais perturbador: linhas apagadas, trechos riscados, como se o próprio Leonardo tivesse tentado ocultar partes do mecanismo. Isso não é apenas detalhe gráfico. É indício de intenção. O que leva à pergunta: por que apagar? Aqui o limite entre fato e hipótese volta a se impor. É fato que há marcas de rasura. É hipótese que Leonardo tenha feito isso para esconder uma invenção que julgava perigosa ou incompreensível para sua época. E o impacto dessas descobertas ecoou para além dos laboratórios. Engenheiros modernos enxergaram no desenho uma semente do pensamento computacional. Historiadores perceberam a necessidade de revisar a cronologia da tecnologia. O público, por sua vez, oscilou entre o fascínio e a inquietação: se algo assim pôde ser concebido e escondido no século XV, quantos outros segredos podem ainda repousar em silêncio? Essa investigação moderna não resolve o enigma. Ao contrário, amplia-o. Porque cada resposta encontrada gera novas perguntas. O que Da Vinci queria evitar? Teria consciência de que sua invenção poderia deslocar poderes?
Ou simplesmente abandonou o projeto por falta de materiais e apoio. O fato é que, com a ajuda da tecnologia, temos hoje um retrato mais nítido daquilo que ele desenhou. Mas a nitidez não elimina o mistério. Apenas o torna mais evidente. E é nesse ponto que a narrativa se abre para uma nova dimensão, como diferentes civilizações, ao longo da história, lidaram com conhecimentos que pareciam fora de seu tempo. Por que Da Vinci não foi o único a viver entre a genialidade e o silêncio? A história de Leonardo não existe no vazio. Outras civilizações, em outros tempos, também se viram diante de conhecimentos que pareciam adiantados demais para sua época. E, como no caso de Da Vinci, muitas vezes esses saberes foram guardados em silêncio, reinterpretados ou até apagados. Pense nos gregos antigos. Arquimedes, por exemplo, concebeu mecanismos tão sofisticados que, séculos mais tarde, engenheiros modernos ainda se surpreendem com sua engenhosidade. O fato é que alguns de seus escritos sobreviveram, mas muito se perdeu em incêndios, guerras e descuidos. A hipótese que persiste é a de que seu conhecimento poderia ter antecipado descobertas da mecânica clássica em séculos. Na Idade Média Islâmica, estudiosos traduziram e preservaram obras da antiguidade, enquanto produziam inovações próprias em matemática, astronomia e engenharia. Muitos desses textos circularam de forma restrita, chegando à Europa apenas fragmentados. O silêncio, nesse caso, foi o da transmissão parcial, do filtro que deixa escapar apenas parte da verdade. No próprio Renascimento, contemporâneos de Da Vinci também ousaram olhar além de seu tempo. Mas em uma sociedade regida por dogmas rígidos, ideias consideradas ousadas eram facilmente abafadas. A história oficial privilegiou o que se encaixava no discurso dominante, deixando de lado aquilo que parecia perigoso demais. Esse padrão se repete. Uma invenção surge antes de sua hora. A sociedade não encontra espaço para assimilá-la. O saber é guardado, reinterpretado, transformado em mito ou esquecido. É como se houvesse uma linha invisível que une épocas distintas, a tensão entre o avanço individual e o limite coletivo. O que vemos no esboço de Leonardo não é apenas um caso isolado. É parte de uma linha do tempo maior, onde civilizações inteiras decidiram, consciente ou inconscientemente, o que deveria ser lembrado e o que deveria ser silenciado. E aqui surge uma pergunta inevitável: o que acontece quando o tempo finalmente alcança aquilo que antes parecia impossível? O que era mito se torna método, o que era segredo se torna ciência. É essa transformação que nos conduz ao próximo ponto de nossa jornada. Por que mais importante do que o que Da Vinci desenhou é compreender como ele poderia ter feito? O enigma não é apenas o que está no papel, mas o método por trás da criação. Chegamos ao ponto em que o mistério deixa de ser apenas sobre o que Leonardo desenhou, e passa a ser sobre como ele poderia ter feito. O esboço existe, os mecanismos parecem coerentes, mas a pergunta que ecoa é simples e perturbadora: de que forma um homem do século XV concebeu algo que só seria reconhecido séculos depois? O fato é que as engrenagens foram traçadas com precisão. Réplicas modernas demonstraram que, ao menos em teoria, o sistema funcionaria. A hipótese que se abre é a de que Da Vinci tinha em mãos não apenas talento artístico, mas uma compreensão prática da mecânica além de sua época. Alguns estudiosos sugerem que ele chegou ao conceito a partir da observação obsessiva de rodas dentadas, catapultas, relógios e mecanismos de transmissão de movimento. Outros apontam que o desenho vai além do experimental. Trata-se de uma aplicação concreta da lógica numérica em engrenagens. É como se ele tivesse traduzido a matemática em ferro e madeira. Mas surge outra possibilidade. E se o método não fosse apenas técnico, mas também filosófico? Leonardo via o mundo como um sistema de conexões, um organismo em que tudo se movia em harmonia. Talvez o desenho da máquina fosse mais do que uma invenção isolada, fosse a materialização dessa visão de engrenagens universais, refletindo tanto ciência quanto poesia. Aqui,
A impossibilidade técnica se mistura ao mistério humano. Como um artista, sem acesso a universidades formais de matemática avançada, conseguiu intuir princípios que antecipariam a lógica computacional? Estaria ele apenas testando engrenagens, ou realmente vislumbrava um futuro em que máquinas poderiam pensar em números? O fato é que não temos provas de construção física. O que resta é o papel, as linhas, as rasuras. A hipótese, mais ampla, é que Leonardo possuía um método de criação que unia intuição e observação, capaz de saltar séculos no pensamento. E esse enigma do método nos conduz a um dilema maior. Porque, mesmo que compreendamos como ele chegou até ali, o silêncio de sua escolha permanece. Ele não construiu, não divulgou, não explicou. E é nesse silêncio que se esconde a verdadeira questão. Não basta entender a técnica. É preciso encarar o peso da decisão. Por que guardar algo assim em segredo? É essa reflexão que nos leva ao último passo da jornada, a conclusão, onde o mistério deixa de ser apenas sobre Da Vinci e passa a ser sobre nós. Chegamos ao fim desta jornada, mas o enigma permanece aberto. O desenho de Leonardo, mais do que um amontoado de engrenagens, tornou-se um espelho onde refletimos não apenas o passado, mas também nossas próprias escolhas no presente. O fato é que o esboço existe, analisado e reconstruído por gerações de estudiosos. A hipótese que paira é a de que Da Vinci o escondeu deliberadamente, temendo o impacto de uma invenção que poderia mudar a relação entre conhecimento e poder. E aqui está a reflexão mais profunda: até que ponto o silêncio pode ser tão revolucionário quanto a própria invenção? Talvez Leonardo tenha compreendido que revelar cedo demais é condenar uma ideia à incompreensão. Talvez tenha percebido que o verdadeiro gênio não está apenas em criar, mas também em escolher o momento certo de revelar. Ao olhar para trás, percebemos que cada civilização enfrentou dilemas semelhantes. O que compartilhar, o que preservar, o que esconder? A linha entre o avanço e o perigo é tênue. E esse dilema não pertence apenas ao século XV. Ele ecoa em nosso tempo, em cada descoberta científica, em cada avanço tecnológico que promete transformar o mundo. A pergunta que nos fica é simples e incômoda: será que também nós, hoje, sabemos lidar com o peso do conhecimento? Ou repetiremos o gesto de Leonardo, guardando em silêncio o que julgamos cedo demais para ser revelado? Entre fatos e hipóteses, o mistério continua. A máquina talvez nunca tenha sido construída. Talvez nunca tenha passado do papel. Mas o que importa não é apenas o objeto em si, e sim a lembrança de que a mente humana é capaz de ir além do que sua época permite. E assim encerramos esta parte da jornada. Não com respostas definitivas, mas com novas perguntas. Porque todo mistério, em última instância, é um convite. Um convite a olhar mais fundo, a questionar mais, a não aceitar a linha reta da história como a única possível. Se o passado ainda guarda segredos, o futuro certamente trará outros. E cabe a nós decidir, revelá-los, silenciá-los, ou simplesmente aprender a conviver com o assombro de não saber tudo. Continue conosco. Há sempre mais mistérios esperando para serem descobertos.